Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária. Hoje, dia 6 de setembro, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O evangelho para reflexão é o evangelho hoje de Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. O evangelho de hoje chama a atenção um aspecto interessante. Jesus realizou a cura de um homem com a mão seca, ou seja, um milagre. E a grande preocupação daqueles homens que estavam na sinagoga era porque ele tinha quebrado o sábado, o preceito glorioso do dia de sábado. Ninguém ficou estupefado com o fato de Jesus ter curado. Começa daí. O único milagre que, graças a Deus, eu faço é somente o milagre da Eucaristia. Porque, imagine se eu começasse a curar as pessoas aí da mão seca, da hemorragia, ou disso ou daquilo. Me lembra muito uma fase da vida de cura d'Ars, né? João Maria Batista Vianney, o famoso cura de Ars, o patrono dos parcos. Um homem que tinha uma dificuldade imensa no aspecto intelectual, mas era um santo. Ele tinha o dom da clarividência, então se alguém sentasse no confessionário e omitisse algum pecado dele, ele sabia. E ele lembrava a pessoa: olha, você não confessou isso, porque você fez isso, Então o que aconteceu? Arnes era uma vilazinha no meio do nada. E começou a bombar de gente. Por quê? Queriam todos conhecer o santo de Ars. Lacordaire, que era o maior pregador da França, considerado um dos maiores pregadores da França, ele pregava na Catedral de Notre-Dame, foi a Arnes para conhecer João Maria Batista Vianney. E aquilo incomodava o cura de Ars. Aquela quantidade de romeiros indo lá atrás dele em busca do santo. Então vocês imaginem a dificuldade que se torna, né? Eu me lembro de uma coisa muito interessante. Quando o Padre Marcelo estourou na mídia, acho que foi em 2002, 2001, 2002, acho que foi nessa fase, uns anos 2000. Eu estudei em Santo Amaro, na faculdade de filosofia interna do seminário, e perguntaram, né? Um professor perguntou: quem de vocês gostaria de ser o novo Marcelo? Alguns levantaram a mão. E aí ele foi perguntando, né? E aí chegou e começou a perguntar para aqueles que não tinham levantado a mão, até que ele chegou em mim. E eu fiz a seguinte reflexão: eu não quero ser o Padre Marcelo, porque eu quero ser um padre para atender confissões e atender o meu povo na minha comunidade. Porque uma pessoa assim não tem vida. Eu lembro de uma entrevista do padre Fábio de Mello, que diz o seguinte: quando ele estava andando no shopping, ele fingia que estava falando no telefone, porque as pessoas não deixavam ele em paz. Por que eu estou usando tudo isso? Para explicar a situação de Jesus. Na semana passada nós vimos que ele estava na praia e era aquele bando de gente ao redor dele, a ponto que ele teve que pedir a barca de Simão ir para a margem e começar a pregar.
Isso chamava a atenção do povo. Agora é interessante o texto de hoje, retornando, dei toda essa volta para explicar a visão que estou tendo hoje. Um homem foi curado milagrosamente, não era uma coisa que acontecia todo dia. E a preocupação dos fariseus era o fato daquele homem ter sido curado em dia de sábado. Mas se Jesus curasse esse homem qualquer outro dia, eles não estavam nem aí. O problema era o bendito do sábado. E Jesus, astuto como era, percebeu, trouxe o homem no meio da assembleia e perguntou: o que é melhor fazer em dia de sábado, bem ou mal? Uma vida ou perder essa vida? Por que eu digo isso? Porque Jesus, sempre que se apresentava a oportunidade para realizar um milagre, para realizar uma cura, para realizar uma libertação, ele não estava nem aí. Fosse sábado, domingo, segunda, terça, ele não estava nem aí. Porque era a oportunidade que ele tinha para realizar aquilo. Poderia ser que ele nunca mais cruzasse com aquele homem, e aquele homem não seria curado. Continuaria enfermo, assim como a hemorradíase. A mulher que tinha hemorradíase, eu acho que é isso a palavra, esqueci agora. Me perdoem o meu português se estiver errado. Era o momento daquela mulher. Se ela não tocasse em Jesus, ela não teria outro momento. Ela continuaria com aquela enfermidade. Portanto, Jesus curar em dia de sábado nos leva a duas reflexões. Primeiro, era a oportunidade que ele tinha, porque ele topou com aquela pessoa de sábado. Então ele ia deixar de ter aquela oportunidade de curar aquela pessoa, de libertar aquela pessoa de uma enfermidade só porque era sábado? Não tem sentido isso. Por isso que ele faz a pergunta. O que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? É óbvio que é o bem. Nenhum de nós é chamado a fazer o mal. Por mais que muitas vezes o façamos, mas nenhum de nós é chamado a fazer o mal. Salvar uma vida ou deixar que se perca? A mulher da hemorragia, o homem da mão seca, tinha uma outra mulher que também foi curada no dia de sábado, que foi a da hemorragia, não foi no dia de sábado. A encurvada foi em dia de sábado. Por quê? São pessoas que cruzaram com ele naquele dia e que provavelmente não cruzariam mais. Era uma oportunidade única e ele não perdia. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aqui novamente se apresenta o grande problema, que será o embate entre Jesus e os fariseus ao longo de sua trajetória neste mundo. O problema do dia de sábado. Eles eram tão rigoristas, mas tão rigoristas, que eles não tinham um olhar de compaixão com o povo que sofria. O que Jesus tinha, eles não tinham. Porque para eles a lei tem que ser seguida. E ponto final. Tanto que, numa passagem, agora não me lembro qual é, eles vão dizer para Jesus: tem 6 dias para se curar. Por que tem que curar dia de sábado? Porque o sábado foi feito para o ser humano. Já expliquei para vocês aqui por que o sábado foi criado. Para proteger os pobres e os escravos, que eram obrigados a trabalhar de segunda a segunda. Então se criou a lei do sábado. Só que essa lei que nasce para salvar o povo, os pobres, se torna opressão. Porque não se podia fazer nada de dia de sábado. Por isso que Jesus diz: o sábado foi criado, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ora, o homem vem antes do sábado, o sábado é posterior ao homem. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer o bem, a recuperar a vida e não a fazer o mal. Então que tenhamos a consciência disso. O Senhor Jesus assumiu condição humana para nos dar vida e vida em abundância. Então participemos desta vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.